sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IT With Me, podcast da Managing Genie. Eu sou a Mariana. E eu sou a Maria Vitória. E hoje nós estamos com dois convidados muito especiais para mais um episódio, Gabriel e a Vanessa, do canal Código Fonte. Então, hoje nós vamos bater um papinho aí sobre transformação digital, né, Mavi? Exatamente. A transformação digital está diretamente ligada à tecnologia e, como sabemos, a tecnologia hoje está avançando a um passo que fica até difícil acompanhar, né? Sai uma novidade hoje, semana que vem ela já ficou velha. Então, a gente quer entender um pouquinho como é esse processo, o que exatamente é a transformação digital, como a gente acompanha isso, como ela impacta a sociedade, principalmente as empresas. Então, sejam muito bem-vindos e vamos começar aí entendendo o que exatamente é essa transformação digital. Olá, um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Para quem nos acompanha aqui também, um prazer imenso estar falando com todos. Gabriel, quer falar? Prazer, muito bom estar aqui para conversar sobre esse tema que é totalmente relevante, né, para a sociedade, não só agora, nesse momento que a gente está vivendo, mas como um todo, né, há muitas décadas. Né? Há muitas décadas a gente já fala sobre a era da informação, que a gente está vivendo essa era. E quando a gente fala de transformação digital, a gente tem que voltar um pouco no tempo também para falar sobre informatização, né? A utilização da informática dentro dos processos das empresas. Né? A gente é um pouco mais velho, a gente vivenciou esse momento, não no início, né? Mas a gente pegou no meio do caminho. Quando a gente entrou no mercado de trabalho lá em 96, muitas empresas ainda estavam aprendendo a utilizar a informática a seu favor. Né? Tanto é que no nosso curso de ensino médio nós fizemos processamento de dados, depois virou técnico informático. Então, até os termos foram mudando durante o curso, inclusive. Né? Sim. E a transformação digital entra, eu acho que nesse processo também, onde as empresas percebem que a gente precisa, para de alguma forma atender melhor o cliente, ganhar escala, a gente precisa parar de fazer os processos que a gente fazia de forma manual, ou às vezes de forma até informatizada, mas que não fazia, não gerava valor com aquilo, né? Passar a gerar valor. Então, quando a gente fala de digital, a gente está falando justamente de pegar dados, informações que muitas vezes já eram coletadas ou informações que não eram coletadas e digitalizar isso e transformar isso num processo ou processos dentro das empresas para que isso de alguma forma gere valor no final das contas, né? Automatizando processos e gerando valor na ponta final que é para o cliente. Então, isso que eu vejo de forma macro, assim, para mim o que é transformação digital. Pois é, né? Complementando um pouquinho, foi como ele falou, você, no início, acho que teve aquela digitalização dos processos, né? Porque era tudo manual antes de vir a era da informação. Hoje em dia, a gente já vê a transformação digital num passo além disso, né? Não adianta mais simplesmente você ter processos que utilizam algum software ou algum ERP que seja. Os processos têm que estar devidamente otimizados para realmente gerar um valor, tanto para a empresa quanto para o cliente, pessoal, principalmente, né? Então, o cliente passou a ser o foco da transformação digital. E a gente pode analisar a transformação digital de várias frentes, né? Enquanto pessoas aqui utilizando o celular, hoje você utiliza todos os canais de comunicação que você tem diretamente com uma empresa, todos os serviços e como eles evoluíram ao longo do tempo, baseado na informática e na informação que todas estão ali ligadas. Então, acho que hoje é impossível pensar no mundo sem pensar na transformação digital. E uma empresa hoje já nasce com algum braço digital. Você não consegue pensar em nenhum setor que não esteja envolvido com a tecnologia hoje em dia, né? Então, a transformação digital, a gente pode definir ela com três aspectos. No aspecto sendo uma pessoa, a tecnologia e os processos. Então, esses três aspectos juntos, a gente consegue traçar ali o que é a transformação digital. Perfeito. É muito interessante para o pessoal também que está assistindo entender. Vocês são formados em Ciência da Computação e MBA em Gestão Empresarial, né, pela UFRJ.
e pelo que a gente conversou, a partir de 2001, ali vocês começaram a empreender na área do desenvolvimento com a empresa de vocês, né, que é a RW Studio. E como que foi esse início, assim, para vocês? Vocês já começaram pensando nessa questão digital, nessa questão de transformação? E se não, como foi essa transformação na própria empresa de vocês? Foi exatamente, né, começamos lá em 2001 e a gente, no início, né, quando nós começamos a nossa empresa, nós não éramos nem formados, nós ainda estávamos fazendo a faculdade. E o MBA, como você falou, em gestão empresarial, foi um que nos ajudou muito na nossa empresa. Então, a gente, ao mesmo tempo que cursava ali, vendo as matérias, a gente conseguia aplicar tudo o que a gente estava aprendendo naquele momento na própria empresa. Aplicar, você está falando um verbo bonito, né? Bonito. Corrigindo os erros. Os erros que a gente Exatamente, eu ia complementar agora, né? Porque a verdade é que a gente começou de uma forma muito fluida, vamos dizer assim, orgânica. Então, realmente, aconteciam muitos erros. Então, acho que no momento que nós começamos, a gente não parou para pensar o que a gente precisa aplicar aqui na nossa empresa para poder ter uma eficiência melhor no que a gente está fazendo, para poder ter uma eficiência melhor na comunicação com os nossos clientes. Então, era tudo muito de acordo com o que estava acontecendo. Era aquele deixa a vida me levar, né? E depois que a gente foi realmente começando a perceber essa diferença e o quanto isso era necessário para nossa empresa. Então, foi realmente um processo de evolução que nós tivemos que ter, né? E a gente acabou também, o nosso foco era desenvolvimento web, e a gente acabou levando isso para os nossos clientes também, que ainda era naquela época em que a gente atuava muito no setor de moda. Lá em Petrópolis tem um polo grande de moda, inclusive. Então, as empresas não tinham site, não tinham portfólio ali online, não tinha comunicação online com os clientes. Muitos poucos tinham e-mail até para se comunicar com o cliente. Então, ainda era muito incipiente o uso da tecnologia, né? Todos tinham computador, obviamente, mas não era aquela coisa integrada, né, como a gente está percebendo hoje nos negócios. Então, quando a gente ia conversar com o cliente, ele queria saber, eu quero ter alguma presença online. Mas ele não sabia exatamente o que ele precisava, o que ele queria fazer. E aí ele olhava muitas vezes os concorrentes, um concorrente às vezes no exterior, que já estava um pouco mais adiantado nesse processo, e falava, eu quero isso, sabe? Assim, então espera aí, a gente tem que perceber por que você quer isso, né? Será que o seu cliente, por exemplo, está disponível nesse momento, como está, por exemplo, um cliente no exterior, para ter esse tipo de informação aqui, que tipo de automatização você quer. Então muita gente vinha até com a gente falando, eu quero uma loja online, eu quero uma loja virtual, né? E a gente até oferecia isso também no nosso portfólio, mas muitas vezes a gente percebia que ele não precisava de uma loja online porque ele não tinha back office para isso, ele não tinha como atender. Muitos clientes, por exemplo, faziam uma coisa que a gente não entendia na época. Eles lançavam lá, coleção outono e inverno. Aí eles contratavam um fotógrafo, tiravam fotos, gravavam vários CDs com as fotos e enviavam para os clientes por correio. Esse era a forma deles disponibilizarem lá o portfólio, né? E aí você via dentro da empresa um departamento de gravação de CD, você tinha uma galera só para poder mandar essas remessas, toda a troca de coleção. Mas é legal que a gente pode pegar nesse exemplo até esse modelo do que foi a transformação digital para eles, que foi como o Gabriel falou, eles queriam alguma coisa, mas não sabiam exatamente o que era. Então ia olhar no concorrente principal ou na inspiração lá de fora. Pensava, não, eu preciso disso, então é um site, um e-commerce, eu preciso colocar. Só que, na verdade, eles vendiam muito para atacadistas. E os atacadistas não compravam online. E se eles passassem a vender online, eles acabavam com esse atacadista que era o principal cliente deles. Então, olha a dificuldade. Eles tinham que, na verdade, vender, mas não podia ser no mesmo preço do atacadista para outras pessoas, sem implicar no cliente principal, que é o atacadista. Então, essa visão um pouquinho deturbada ali de como precisava ser a transformação digital deles, a gente acabava ajudando um pouco esse processo, né? Então, tá bom, olha, talvez o que você precise não é uma loja, é só uma vitrine. Então, você quer que a pessoa consiga ver o que tem disponível. Mas a venda, talvez, você não vai fazer diretamente online, você vai fazer por telefone, que já é o processo que te atende, mas isso aqui vai facilitar a sua
venda. Então a gente passava muito por essa transformação desse setor ali no momento em que nós começamos na nossa empresa. Provavelmente hoje, usando o WhatsApp, chatbot, outras tecnologias que provavelmente iam agilizar demais o atendimento. Mas a gente interferiu um pouco nesse modelo de negócio deles, porque a gente via que ainda era incipiente, eles não sabiam exatamente o que eles precisavam para funcionar online, né? Então esse foi o nosso início. E aí, no nosso lado, a gente percebeu, poxa, tem um nicho grande aqui de mercado, são muitas lojas lá, a gente tinha clientes também fora da cidade, e aí, quando a gente atendeu o primeiro cliente, a gente percebeu que era o mesmo tipo de demanda que tinha os outros clientes, aí nós criamos um framework para criar soluções para esse setor. Então, na nossa empresa, isso a partir de... a empresa foi criada em 2001, mas aí a gente só conseguiu dar foco realmente nisso que a gente estava fazendo em 2004, 2005. E aí em 2005, em pouco tempo, a gente conseguiu lá o primeiro cliente, o segundo, depois a gente já estava com 20, 30 clientes, e aí rapidamente a gente... E com o mesmo tipo de automação, né? Com o mesmo tipo de solução. Sempre trazendo eles para o digital, todos os clientes. Sim. Exato. E aí acabando um pouco com essa coisa do CD, que muitos faziam, né? E aproveitando um pouco esse gancho, nessa época, se fossem, os clientes vinham e eles, quero isso, não sabiam direito. Hoje a gente vê um pouco esse movimento de como tem tecnologias novas. A todo momento, as empresas indo meio pelo hype, né? Isso saiu, tipo inteligência artificial, ChatGPT. Isso saiu, tem que colocar na minha empresa, não sei o que. E muitas vezes eles nem sabem como implantar isso ou se isso cabe dentro da sua empresa. Como que as empresas devem lidar com essa transformação digital que acontece a todo momento, entender se aquilo serve dentro da sua empresa, se servir, como implantar, porque também não é uma coisa simples, né? Você vai lá, saiu isso, vamos colocar. Tem que, né, preparar os funcionários, preparar a empresa. Como que ver este lado? Saber se isso cabe ali naquele momento ou não e acompanhar essa evolução. Exato. Bom, não existe uma resposta simples, né? Realmente tem aquele momento de análise. Então, acho que o principal que as empresas têm que fazer é o que esse hype, a inteligência artificial generativa, acho que hoje é o auge, né, do que estamos vivendo nesse momento, que as empresas realmente querem, não, preciso disso aqui. Mas precisa mesmo? O que aquilo ali vai trazer de valor para a sua empresa e para o seu cliente? Então, acho que é esse tipo de pergunta que elas precisam responder internamente. O que eu posso trazer da inteligência artificial que vai gerar valor para mim? Qual vai ser esse diferencial? Se não houver nenhum nesse momento, não faz muito sentido você ir pelo hype, simplesmente pelo preciso ter. Então, acho que é esse cuidado que elas necessitam ter. Como foi no passado com o metaverso, né? Nós estamos falando isso passado, o quê? Um ano atrás? Um ano e meio? Exatamente, né? Quando surgiu o metaverso, todo mundo falou, preciso de uma presença, preciso. Tá, agora esfriou um pouco, deu uma diminuída. A gente vê que pro entretenimento talvez é algo que ainda vai acontecer. Eu acredito até que é algo que ainda vai surgir no futuro com mais força, como foi no passado recente, mas que não veio da forma como as empresas imaginavam que viria. Não foi aquela avalanche, mudou tudo agora, ninguém mais vai pro cinema porque vai ser o óculos de realidade virtual, a gente se encontra no cinema virtualmente. Não aconteceu tudo isso da noite pro dia, né? Necessita de que o mercado acompanhe esse desenvolvimento dessa tecnologia, que hoje é uma tecnologia que ainda é cara e tudo. Nós vimos a Apple lançando agora também o seu óculos, o Vision Pro, num preço que, nossa, é inacessível ainda, então ainda nem tá no mercado, né? Mas o próprio da Meta também é inacessível. Mesmo lá fora, não é acessível a todo mundo. Mesmo sendo uma tecnologia, assim, muito legal, é impressionante. Mas muita melhoria ainda precisa ser feita. A gente tem esse óculos em casa, e a gente percebe, poxa, a gente se diverte pra caramba. Mas a gente não consegue, por exemplo, ficar 1 hora com ele, porque começa incomoda, a pesar, é pesado.
Então, não é uma coisa de, vou viver dentro do metaverso. Tá muito Mas, longe disso. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, as empresas precisam ficar atentas, porque da mesma forma que não deu certo, pode dar muito certo. Então, aí a generativa. Hoje você vê ela entrando já em processos de grandes empresas, que estão fazendo aí muitas, aplicando digital twins, né? Verificando aquelas, montando o chão de fábrica para poder testar como aquilo ali vai funcionar na vida real, né? Vamos dizer assim. E tudo isso, a empresa que não acompanhar vai ficar para trás. Então tem que ter essa medida muito bem feita, né? Essa pergunta muito bem respondida. E o que isso aqui vai trazer de benefício para mim e para o meu cliente? Né? Muitas vezes, por exemplo, se ajudar no marketing do produto, ok. Isso aumentar as vendas, ok, pode ser um caminho. Né? Mas se isso efetivamente não ajudar a agregar valor ao produto na ponta para o cliente, pode ser que esteja furando a fila ali, né? Pode ser que no futuro próximo, sim. Mas eu acho que tem o que você falou sobre você meio que preparar a organização de uma forma, até uma forma de cultura mesmo dentro da empresa, para trabalhar com essas ferramentas novas. Como se acontecia lá atrás também. Muitas profissões, na hora da informatização, muitas pessoas ficavam intimidadas em usar o computador, usar um software, ou às vezes compartilhar uma informação que às vezes não, ficava só comigo num caderninho. Né? Quando a gente está falando de transformação digital, a gente está falando de transformação cultural também dentro das organizações. E isso tem relação com comunicação. Né? A comunicação tem que ser compartilhada, as informações também têm que ser compartilhadas. Porque se a gente pegar um fluxo de informação de um processo ou dos processos da empresa, ela não pode parar em um lugar, não, aqui a gente não informatizou, aqui você precisa levantar, ir lá, perguntar para alguém num caderninho o que eu faço. Ou seja, não existe um fluxo, né? Então, essa mudança cultural, e aí entre as pessoas mesmo, é essencial dentro das organizações. E aí a gente parte até para falar um pouquinho dessa mudança comportamental em modelos ágeis, né? Porque hoje, como você falou, a tecnologia evolui numa velocidade absurda. Então a empresa tem que estar preparada para isso, né? Porque a transformação digital não é um sistema que você implementa, não é um ponto que tem início, meio e fim. Ela, na verdade, vai continuar. Então hoje a gente está aqui falando de inteligência artificial generativa, ontem a gente estava falando de metaverso, amanhã a gente vai estar falando de outra coisa. Então as empresas precisam acompanhar essa evolução, porque tudo isso vai fazer parte dessa transformação, né? E uma vez que a tecnologia avança, o cliente percebe uma diferença, não tem como voltar. Não tem como a gente falar agora, não, vamos parar com o Pix. Vamos voltar no boleto? Vamos pra fila do banco, sacar o dinheiro? Tô com aquela saudade de passar um check-in pré-datado. Nossa, não existe, né? É impossível. Então, a comodidade que traz a tecnologia para o usuário não tem volta. Só dá para ir para frente. É verdade. Vocês já se depararam com empresas que eram meio relutantes em entrar no digital, ou todas as empresas que vocês atenderam já tinham essa vontade? Vocês precisaram dar aquela convencida, vamos pro digital? Olha, eu acho que como a gente trabalha com desenvolvimento de software, as empresas que nos procuravam já tinham essa tendência a ser digitais. Mas teve um caso. A gente nem era empresa ainda, a gente já namorava. Sim, puxa. E aí foi direto no túnel do tempo. A gente não tinha empresa ainda e a gente queria ganhar experiência. A gente fazia o ensino médio técnico. E aí a Vanessa conhecia um casal que tinha uma loja, era até de moda também, né? Sim, por acaso. E aí a Vanessa ofereceu, poxa, você não quer botar um software aí? Porque era tudo caderninho. Você quer botar um software aí? A gente faz o software. E a gente queria muito desenvolver para ganhar experiência, né? Nunca tinha feito nada. Aí fizemos lá levantamento, toda a parte de requisitos, tudo que a gente estava estudando também, né? Na escola. E aí, puxa, deixamos tudo preparadinho. Aí fomos mandar a proposta, aí a pessoa falou assim, nossa, muito caro. E não era. Não era, né? Até porque a gente comprou bem baratinho. Bem baratinho que a gente queria fazer. Mas aí talvez essa visão, relutando, né? Essa visão, às vezes, e a pessoa era mais idosa na época, essa visão de que, nossa, isso aqui não vai melhorar o que eu já faço.
Poxa, só vai substituir meu caderno e eu tenho que botar ainda um computador, um trambolhão em cima do meu balcão, na época que os computadores, né, eram maiores. Aí a pessoa não aceitou. Mas a gente também não tinha esse poder de convencimento, nada de comunicação, éramos, nada disso. Na verdade, um casal de adolescentes ali tentando. Então, a gente não conseguia trazer quais iam ser os benefícios. A gente sabia que existia, mas não sabia explorar e explicar exatamente aí quais eram. No fim das contas, a gente falou, poxa, que pena, não deu. Aí, no fim de semana, a gente sentou lá no computador da Vanessa e a gente desenvolveu. Mesmo assim, Só por diversão. Só por diversão. Então, ao invés de, vamos no cinema. Não, amor, vamos codificar aqui. Vamos fazer um sistema que a gente não tem ninguém pra comprar. Entendi. Mas, assim, a princípio, as pessoas que já vinham conversar com a gente já tinham essa intenção. Pode ser que, às vezes, uma solução, às vezes, que a gente colocasse, a pessoa, às vezes, não estava pronta ainda. Né? Então, mas ela acho que relutasse um pouco. Exatamente, a gente seguia muito mais ali como guia, né? Então, isso até hoje, né? A gente, há pouco tempo, eu até comentei também que eu faço muito essa parte de análise de sistema, né? Justamente a parte do analista, de conversar com o cliente. E eu nunca cheguei para um cliente que sabia exatamente o que ele queria ou o que ele precisava. Então, acho que esse poder de convencimento, entre aspas, vem desse conhecimento que nós temos ali enquanto analistas de poder guiar a pessoa e conseguir entender o que ela precisa, o que é possível atender com a tecnologia naquele momento, até com o recurso que ela tem naquele momento. Então, tudo isso fazia parte e ainda faz parte do nosso dia a dia. E a gente brinca, muitas pessoas têm medo, né? Agora o ChatGPT tá aí, a inteligência artificial tá aí, não precisa mais de programadores, vai chegar lá, eu quero um sistema para fazer isso, isso e isso, e vai sair pronto imediatamente, com visual lindo e sem nenhum bug num tempo recorde. Mas se a gente conversando, a pessoa já não sabe exatamente o que ela quer, imagina ela ter que explicar isso para uma inteligência artificial. Então ainda tá assim há anos-luz disso acontecer de fato, né? A pessoa não vai conseguir validar se aquilo que saiu é exatamente o que ela pediu. Então ela já vai ter esse outro problema. E se ela tiver que modificar o que ela pediu, aí que o negócio vai degringolando. Porque nós aqui também, enquanto usuários de inteligência artificial também, para codificar, a gente existem várias técnicas agora também para você pedir a coisa correta, né? Mas mesmo quando você quer uma coisa bem específica, você tem que fazer várias interações até você conseguir, e você tem que ter a capacidade de validar aquilo que você pediu. E é isso que, de certa forma, o cliente nunca vai conseguir fazer, né? Também nesse gancho que a Mari falou, eu acho que antigamente as pessoas não sabiam direito o que era essa tecnologia, transformação digital, então talvez elas eram mais relutantes. Hoje a gente está mais acostumado com essa transformação, então hoje talvez as pessoas é mais fácil e às vezes até um pouco exagerado, né? Porque sai novidade, as pessoas já querem, né, aproveitar, quer testar. Saiu, né, aquele aplicativo novo do Instagram para concorrer, o Threads para concorrer com o Twitter. Todo mundo já foi, né, para experimentar, não sabia nem, estamos nem usando direito, mas já foi. Então, assim, hoje, na verdade, as pessoas já querem até mais do que antes. Antes era um pouco mais relutante. Como vocês veem essa democratização da tecnologia? Como isso afetou? Porque antes também era muito inacessível, era caro, o computador não era todo mundo que tinha, um celular também não era todo mundo que tinha. Então, como essa acessibilidade para todo mundo poder ter, hoje a gente não imagina a gente sem celular. Como isso afetou a transformação digital? Afetou, impulsionou? Como isso mudou a sociedade? Com certeza impulsionou. Primeiro, pelas pessoas já, de certa forma, já terem uma certa habilidade para lidar com tecnologia. Então, nós que temos filhos, a gente percebe o quanto a facilidade, e filhos em gerações diferentes, né? Um com 15 e um com 6. Então, a gente percebe o quanto o nosso filho de 15 já teve facilidade e o quanto de 6 tem mais facilidade ainda, né? E o quanto nós tivemos dificuldade, de certa forma, porque a gente presenciou essa mudança toda. A gente chegou a pegar
o celular, né, que era o tijolão, né, e só servia para falar. Era só o telefone móvel. Não, né? e chegamos àquele momento em que você via a pessoa na rua com o celular e, nossa, mas pra que isso? Você precisa ser encontrado em qualquer lugar que você está. Eu lembro de pensar isso quando eu era adolescente novinha lá. E hoje em dia, foi como você falou, é impossível imaginar você sem o celular. Você sai de casa e tem aquela sensação de que está nu, né? Eu falei, meu Deus, esqueci meu celular, cadê? O que eu faço? Vazio, Exatamente. Se alguém precisar de mim, né? Como que vão me encontrar? Nossa, acabou a bateria, me separei do Gabriel no shopping, como é que a gente vai se encontrar? E a gente às vezes brinca, não, vamos na moda antiga, tá? Tal horas em tal lugar, a gente se encontra ali. Se a gente se perder, Se a gente vai. perder. Mas não tenho dúvida de que essa acessibilidade à tecnologia, né, aos dispositivos mesmo, facilitou muito a transformação digital. E como a gente chegou hoje nesse caminho de que não tem volta, não existe mais a possibilidade de a gente ficar sem o celular, sem a internet, sem conseguir acessar o Waze para saber como você chega e como está o trânsito, sem acessar o banco digital e fazer os pagamentos. Então é algo que hoje a gente não vivia há 20 anos atrás com nada disso e a gente não consegue viver mais 3 horas sem nada disso hoje. É verdade. E isso impacta também no mercado de trabalho. Quando a gente fala de transformação digital, a gente ainda tem uma geração que é, como a nossa também, que acompanhou esse processo todo. Então, acredito que hoje sejam muito poucas pessoas que têm alguma barreira tecnológica no trabalho, né? Seja uma secretária que substituiu a agenda lá do consultório médico por um sistema. Muitas vezes o sistema nem está rodando ali, é um sistema que está na nuvem, que é de uma plataforma maior, ou da clínica, uma coisa assim, né? E para aquele trabalho mais, não sei, alguém que trabalha em mina, por exemplo, provavelmente usa mais tecnologia do que se utilizava há tempos atrás, né? Até por forma de comunicação, de tudo, né? Então, essa geração, as gerações novas que já têm esse costume de uso de tecnologia no dia a dia, quando você chega no mercado de trabalho, chega numa empresa e vê que tem um processo ali que usa um sistema, que usa uma comunicação tal, que é uma automatização tal, fica bem mais simples, né? Então, a gente vê, de uma forma prática, por exemplo, o uso do Excel, que já é usado há várias décadas. E muitas pessoas que se especializaram nisso, que nem são desenvolvedores, tudo, mas de alguma forma utilizam lá para programação, com o VBA. E hoje em dia, até para a área de ciência de dados, tudo, muitas dessas informações, o Excel passa a ser uma ferramenta que armazena os dados, mas o que eu faço com aquilo, às vezes, está lá no Python, está lá numa outra biblioteca para gerar um insight diferente ou se integrar com outras ferramentas. Então, muitas pessoas que acabaram se acostumando a usar o VBA no Excel para fazer uma coisinha ou outra ali, agora estão ali se especializando no Python para fazer coisas maiores, coisas diferentes. Então, essa evolução que eu vejo de pessoas que usavam ela como ferramenta e hoje aquela ferramenta é uma coisa muito diferente, né, do que se usava há tempos atrás. Então, esse é um exemplo que eu vejo de transformação digital no dia a dia ali, prática, né? Não de pessoas que desenvolvem só, mas de pessoas que usam desenvolvimento como ferramenta também. E aí a gente ainda pode pegar exemplos de grandes empresas que são conhecidas aqui por todos nós, né? Você pega a Adobe, ela tinha lá um pacote de programas fechados, você comprava a licença do software e utilizava. De repente ela começou a perceber o caminho da nuvem, né? Não, as pessoas já estão começando a utilizar, ela transformou toda aquela suite que ela tinha de softwares e jogou tudo como serviço na nuvem. Agora, você vê, começou a chegar a Figma, começou a chegar a Midjourney, as inteligência artificial generativa criando as imagens. Aí muita gente, agora já era, acabou, Adobe não vai mais. Aí pronto. Deu um tempinho, lançou, ela gerou né? uma ferramenta do Generate Fill, né? E aí você tem uma imagem, já deve ter visto essa apresentação. Você abre o espaço ali da sua imagem, você diz o que você quer e ele preenche com aquilo que está em volta. Então, você vê, é uma transformação que ela não para. Então, agora ela já está integrada com a inteligência artificial e com outros recursos que ela já traz de novo. E outros serviços que a gente pode citar, a gente estava até falando, o Waze mudou a forma como a gente se locomove na cidade. Uber.
Uber também, você tem o Spotify, e todos são serviços por assinatura, né? Não é mais aquele pacote que você baixa, usa, e aí se você precisar ir para outro computador, um outro lugar, você não consegue utilizar. E nada disso existiria se as pessoas não tivessem acesso à tecnologia, né? Não faria sentido você ter um Uber disponível se as pessoas não tivessem um celular para conseguir chamar o Uber e ir para, né, um 4G, um 3G. Então, tudo isso vai acontecendo mediante a esse avanço da tecnologia e a acessibilidade que ela vai trazendo. Por isso que talvez a realidade virtual, a realidade aumentada, eu acho que isso vai acontecer no futuro. Ainda não está no momento, porque ainda não é possível a gente ter acesso, né, em massa a esses dispositivos, né? Então, tá naquele primórdio, ainda tá começando, é o celular tijolão ainda. E aí, em relação a essas chegadas dessas novas tecnologias, quais as maiores dificuldades que vocês enxergam, assim, no ambiente empresarial ou até para o cliente final mesmo, no dia a dia? Vocês acham que a dificuldade maior é a tecnologia ou é trabalhar junto com essa tecnologia? Porque muita gente ainda tem medo de ser substituído pela tecnologia, né? Como vocês acham que é esse caminho? É trabalhar em conjunto? Como vocês enxergam? Olha, eu acho que é um pouquinho de tudo, mas é mais o mau uso. Mau uso é forte, né? Mas é o uso inadequado da tecnologia. Eu já passei, por exemplo, por empresas e já trabalhei, por exemplo, na General Electric e fiquei lá durante um bom tempo. A gente tinha um time incrível lá, a gente desenvolveu várias ferramentas internas e isso já em 2000 para 2001 e provavelmente nenhum software lá roda mais lá. Ou seja, a quantidade de softwares também que são jogados no lixo também por projetos e às vezes que não são aproveitados também é muito grande. Não tenho um número específico de cabeça, mas eu acredito que bate ali quase que 50%. E nós mesmos internamente na nossa empresa, a gente já desenvolveu ferramentas internas que a gente já usou bastante, hoje a gente não usa mais. Ou seja, imagina uma empresa grande também que precisa estar nesse processo de inovação. Você vê, Google já descontinuou, por exemplo, vários serviços. Muitos mesmo, né? Até ele tem essa mania, né? Às vezes ele lança no Google I.O., você olha, nossa, que incrível, depois nunca mais ele vem Nunca mais. Ele nunca chega a nascer, de faz fato. aquela promessa, mas nunca realmente efetiva. Aí, o Google é porque veio Foi o que veio à mente, assim. Mas um todas bom as empresas de alguma forma fazem isso, né? E não que isso necessariamente seja um desperdício de energia, nada disso. Mas muitas vezes é o caminho que as empresas têm para perceber, puxa, ó, isso aqui não deu certo. E às vezes deixa para lá. Pode ser que num outro momento aquilo volte, né? Uma outra ideia. A gente falar de realidade virtual, essa realidade aumentada, uma iniciativa que o próprio Google despendeu muito tempo foi o Google Glass, que era incrível, você olhava aquilo, caramba, isso aqui vai mudar o mundo, né? Mas pode ser que com essa competição toda aí, essa corrida toda que aconteceu, pode ser que esse projeto lá na frente volte com algum outro modelo, né? Então a tecnologia em si, ela não é o problema, mas às vezes tem muita coisa de timing e como ela é empregada naquele momento, né? As pessoas têm que fazer parte desse movimento, não tem jeito, né? Então, mesmo com o ChatGPT, mesmo com essas tecnologias que estão surgindo, a gente não pode negar que vai mudar a dinâmica de algumas profissões. E algumas profissões realmente têm que se adaptar. Nós mesmo, como desenvolvedores, a gente tem várias ferramentas para geração de código. Surgiu, por exemplo, a gente fala de no-code, low-code, que são também ferramentas já pré-programadas que você pode customizar, mas todas têm ali um nível de customização limitado, né? Não que seja limitado de pouco, mas é limitado de limite mesmo, né? Até onde pode chegar. E então todas as profissões de alguma forma vão se impactar. Quem de alguma forma tiver uma resistência, eu acho que isso aí faz parte da mudança cultural, da transformação digital. Quem tiver uma resistência ou não se adaptar, que eu acho que vai ser pior. Então, nós, enquanto desenvolvedores, a gente sabe que parte do processo do nosso trabalho é codificar. E a ferramenta está fazendo isso, e cada vez melhor. Então, a gente tem que olhar quais são as outras características que nós temos enquanto desenvolvedores que vai nos ajudar a codificar melhor. Se ele gera parte do código para a gente, ou às vezes uma solução
que seja completa, a gente tem que olhar, então, nas nossas habilidades de revisar, de entender melhor o problema, de conseguir fazer coisas que aquele código gerado consiga agregar melhor, se integre melhor com o sistema. E isso, acho que para todas as profissões, né? De certa forma, vai estar acontecendo. E o Gabriel tocou num ponto que é importante, que é justamente a cultura da empresa. Então, acho que a dificuldade, às vezes, é essa. É a empresa e as pessoas que trabalham na empresa não conseguirem perceber essa diferença, o quanto a tecnologia vai ajudar na evolução dela enquanto profissional e da empresa como um todo. Então, esse é o ponto-chave ali para mim, é conseguir transformar a cultura de fato da empresa. Eu até ouvi, não me recordo exatamente quem, falando que a transformação digital tem um nome que talvez seja um pouquinho distorcido, que o ideal seria a transformação organizacional. E não deixa de ser, porque você não consegue só trazer a tecnologia se as pessoas não mudarem, se o comportamento delas não mudarem ali dentro da empresa. Então, essa transformação tem que trazer todo esse caminho de não só trazer a tecnologia, mas ver como ela vai trazer esse benefício para ela enquanto profissional e para a empresa como um todo. Porque senão é isso, é jogar software fora, jogar energia fora, sem saber realmente se aquilo vai agregar no negócio, né, ou não. Sim. Choque de gerações, vamos falar um pouquinho sobre isso. Igual vocês falaram, né, vocês têm exemplo até em casa. A gente percebe muito claramente isso. Outro dia eu vi um vídeo aí de uma criança pequena pegando uma revista e ela tentando passar as imagens como se fosse um tablet, porque ela não sabe o que é revista, né? Tipo assim, não tem esse costume. E ao mesmo tempo, em casa, o meu avô, que dirige até hoje, gosta de dirigir, ele não se adapta ao Waze. Ele ainda tem aquelas listas telefônicas que vinha com aqueles mapas, né? Mapa da cidade, porque se ele quer ir em algum lugar que ele não conhece, ele vai lá e olha. E teve até uma expressão por um tempo, né, que é o analfabetismo tecnológico. Como vocês veem isso? Como que torna essa acessibilidade ainda para algumas gerações que ainda têm essa dificuldade, que ainda não conseguem fazer algumas coisas? Por exemplo, um idoso, uma pessoa mais velha, por exemplo, que não consegue fazer um Pix, que não consegue, talvez, um touch. Como que se adaptar a essas tecnologias, essa transformação digital e pensar também nessas gerações que têm dificuldade? Olha, aí uma ótima pergunta, né? Tenho exemplos, acho que como você falou, todos hoje têm algum tipo de exemplo. Eu lembro do meu filho, do Felipe, o pequenininho, indo na televisão e tentando pular um anúncio, né? Porque ele estava vendo o YouTube e ele tentando pular um anúncio e tentando correr com a imagem. Então... Não, mas olha só, você falou e você riu. A gente riu aqui. Ok, mas é porque as televisões ainda não são touch. Ainda não são, pelo menos a nossa. Porque já tem monitor que é. Já tem computador, notebook que exatamente, já é touch, né? Touch. Então, tá vendo? Eu sou velha. Olha só a nossa resistência aqui a mudança. Mas, exato, é o caso da revista. Então, é uma geração que já nasceu digital. A avó do Gabriel costuma falar que eles já nasceram com chip. Sim. Ela fala. E ela é um ótimo exemplo. Ela tem hoje 86 anos, né, se eu não me engano. E é uma pessoa que tá sempre ali no celular. Então, ela conseguiu se adaptar. É uma pessoa antenada. Tá sempre ali no Facebook, no Instagram. Tem sua conta no WhatsApp, consegue mandar mensagens. Por mais que você veja que às vezes tem uma dificuldade de entendimento. Então, às vezes ela manda uma mensagem, ela manda, oi, sou eu. Então, ela se identifica numa mensagem que a gente já sabe que vem dela. Mas, cara, ela usa super bem, consegue contato com a gente que tá aqui em São Paulo, com outros filhos que estão espalhados pelo Brasil. Então, facilita muito. Toda vez que ela manda uma mensagem, ela liga sem querer, ela desliga. Essas coisas assim. Então, mas ela é uma pessoa que se adaptou. Tem outras pessoas, eu tenho uma tia-avó que já não quer nem o celular. Então, tem essa barreira. Quando é uma pessoa que não está no mercado de trabalho e opta por não querer, como às vezes o seu avô, não quero aqui o mapa, ok, às vezes ela vai conseguir viver sem isso. Mas tem algumas coisas que são imprescindíveis. Por exemplo, um exemplo que eu escutei esses dias mesmo. Uma pessoa tava com um problema de vazamento de água em casa. Para ela ir até a concessionária, ela precisava fazer um agendamento. E o agendamento, obrigatoriamente, é feito ou por WhatsApp ou pela internet. A pessoa não tem celular, como ela agenda? Se ela chega na porta do serviço, bate lá, ela não é atendida, porque precisa do agendamento. Então, ela precisou chegar lá na hora, tem clínica falar, que é assim também. Exatamente, falar, olha, mas eu preciso resolver o meu problema, eu não tenho como, eu não tenho. Alguém que estava na fila
foi lá e falou, não, deixa eu ajudar o senhor, e fez o agendamento para ele. Então, assim, esse tipo essas pessoas que estão ali, de certa forma, excluídas, é que preocupa, porque são serviços que você não faz mais sem a tecnologia. E hoje, cada vez mais serviços do governo mas também. Mas se tem a demanda de algum cliente ainda para usar sem, a empresa deveria ainda ter algum processo caminho, que não seja o processo principal, mas seja aquele paliativo para conseguir fazer o atendimento. Que seja um telefone, liga para o telefone, número tal, e entre em contato, entendeu? Então as empresas, principalmente essas que atendem um público imenso, elas precisam realmente ter esse plano B para quem ainda não está no digital. Porque o fato é que o digital facilitou muito a nossa vida. Então é difícil você hoje se imaginar sem. Você não quer mais ligar para pegar uma fatura ou ir até o lugar para pegar uma fatura. O WhatsApp te resolve. Você fala ali com o chatbot, não é nem com uma pessoa que te gera o código de barras, pronto. Entendeu? Um Pix para você pagar. Nós chegamos ainda a pegar, quando a gente começou a ter conta em banco, o cartão ainda em muitas lojas era no carbono. Nossa, não, mas eu não cheguei a usar cartão. Minha mãe tinha. Não, mas tinham lojas que não tinham a maquininha. Nossa, mas era ralo, eu muito velho. Na minha idade. Mas vocês sabem o que é esse processo? Provavelmente não. O cartão de crédito, mas vocês provavelmente tiveram um cartão de crédito em que o número era em relevo. Ah, sim. Então, por que era em relevo? Hoje em dia não é mais. Viu? Por quê? Porque existia uma máquina que existia um papel carbono. O papel carbono era... Vocês lembram do papel carbono? Eu lembro porque minha mãe é professora, então ela usava. E aí ele tinha exatamente o formato do cartão, a pessoa botava o cartão ali e prensava o cartão por cima do papel. E aí você pegava o cartão de volta, a pessoa tinha, eram duas vias, uma ficava com a pessoa e a outra, que tinha os dados todos do cartão, ficava com a loja. A loja era meio que a identificação de que aquele pagamento foi feito. Era a única identificação. Né? Você assinava. Tinha um valor. Se a loja perder aquilo, já era. Não tem transação. Tinha. Então depois ela mandava aquilo, todo aquele papelada por uma malote para poder fazer a compensação do cartão de crédito. Como era boleto, como era várias outras coisas também. Então a gente chegou a pegar esse processo. Hoje a gente não... Cara, isso é inimaginável. Né? Mas concebível. O que a gente está falando sobre essa barreira de geração é que eu vejo também de dois lados. Eu sou amante de tecnologia, poxa, muitas coisas facilitam. Mas a gente tem que saber também, e aí é um lado mais sociológico, aí, que o excesso dela também pode fazer mal, né? A gente, por exemplo, tem filho pequeno, ele sabe usar vários aplicativos, joga online, tudo. A gente sabe que o excesso disso, de certa forma, vai atrapalhar também o desenvolvimento dele em outras áreas. Então, a área motor, a área também para conhecer outras coisas. Então, a gente incentiva ele a brincar com um brinquedo, a fazer outras coisas. Porque se deixar no automático, é só o eletrônico. Né? O eletrônico é muito fascinante, então, mesmo a geração mais tecnológica, a gente tem que puxar às vezes também. Não que você é antiquado, porque você é de outra geração. Não sei o quê. Mas a gente percebe isso. Até por conta da pandemia, ele tinha 5 anos na época, e ele teve que parar, né? Não, tinha menos. Tinha menos, 4. Ele tinha de 3 para 4 anos quando começou a pandemia. Teve que parar as aulas, e a gente percebeu, por exemplo, a dificuldade que ele tinha, e ele estava começando a aprender letrinha, número, a dificuldade que ele tinha para assistir às aulas online. Que a gente sabe todo o esforço que os professores fizeram. E ele regrediu. Então, ele parou de identificar letra, número, ele já estava começando a escrever. E agora, com 5 para fazer 6, a gente percebe ainda uma dificuldade na coordenação fina para escrever. Então, para escrever, ele demora, ele ainda treme um pouco. Então, isso, de certa forma, mesmo tendo a tecnologia a favor para as aulas... Ainda bem que existia, né? Porque se não existisse a tecnologia, seria não pior. teria nada, seria realmente muito pior. Mas, de certa forma, o tradicional, né? O método tradicional de ensino ainda ajuda nesse processo. Então, a gente tem que ver a tecnologia não como fim para tudo. Mas como uma grande aliada, né? Então, poxa, hoje, o que a gente vê lá isso levando em conta o meu filho, né, o pequeno, ele tem matérias que são dadas de forma digital no colégio. Então, isso é super interessante, porque ele tá acostumado com esse mundo digital. Se você tirar completamente aquilo dali, pode ser que fique chato. Então, você precisa estimular de alguma forma
da forma como ele está habituado a vivenciar e ver o mundo. Então, trazer esse digital para ele é muito importante. Como é importante para quem é mais velho. Então, se a avó do Gabriel não tivesse essa tendência a gostar e a querer fazer, não tivesse esse medo, porque algumas pessoas na geração dela ainda têm esse medo, não, eu vejo a minha mãe tem muito, né, não vou fazer um Pix porque eu posso fazer errado. Então, tem que ter muita paciência de quem tá aqui do lado de cá, ajudando, auxiliando, falando, não, olha, não tem como fazer errado, você vai conferir aqui o nome. Tem medo de perder dinheiro. Exatamente. Então, toma cuidado, tá bom, tem golpe, tem que tomar cuidado, fica atenta. Mas, poxa, se você tá ali no aplicativo do seu banco, não tem problema você fazer isso. Então, acho que para quebrar essa barreira, a gente precisa dos 2 pontos. Para quem é muito novo, conseguir trazer a tecnologia sem abrir mão do tradicional, porque é preciso para eles. E para quem tá na outra ponta, ver que não precisa ter medo da tecnologia, né? Você não vai conseguir fazer nada, ele não tem um botão de autodestruição, né? Não vai acontecer. Mas é difícil de trazer essa balança correta. Agora, a preocupação é poucas as pessoas, acredito eu, embora não tenha um número, é que estão no mercado de trabalho e que ainda tem esse medo da tecnologia. Porque imagina hoje um taxista que, não, eu não quero usar o Waze. Pô, ele com certeza sai perdendo, porque não é só uma questão de você saber o lugar para qual você está indo. Ele te diz ali qual é o caminho mais rápido, entendeu? E o cliente quer chegar mais rápido. O cliente quer chegar mais rápido. Então, não, eu não aceito cartão, eu só aceito dinheiro. Putz, ninguém mais anda com dinheiro, então você precisa estar integrado, não adianta se o seu meio-fim, se a sua atividade fim é levar a pessoa de um ponto para o outro. A tecnologia vai estar envolvida ali no meio, então você precisa se adaptar. Então, essas pessoas que estão nesse momento de carreira, realmente, se elas não se adaptarem à tecnologia, elas vão perder o espaço. Agora, deixa eu dar mais um exemplo rápido aqui de transformação digital. A gente, por exemplo, tem visto... você vai em restaurante, em shopping, a quantidade maior de restaurantes que estão usando totem para fazer o pedido, ao invés de ter o caixa ali. E o QR Code também, que agora tá, assim, extinguiu o cardápio de papel, né? Exato. E aí, por exemplo, a gente percebe no meu filho, quando a gente vai no shopping, poxa, a gente tem ali o atendente, a gente interage com ele, conversa, não sei o que, bate papo, pergunta sobre o cardápio, alguma coisa assim. O meu filho já prefere ir no totem. Ele olha assim, porra, não tem totem, então não vou pedir ele naquele restaurante. Eu assim, por que não, cara? Vai lá, se comunica com a família, com a pessoa. Então, isso também gera a tecnologia gera uma facilidade e acaba criando uma barreira também de comunicação. Então, ele já fica intimidado de ter que falar com um caixa, entendeu? Num restaurante. Falei, não, vamos ele lá. Ele se sente mais confortável indo no totem, ficar escolhendo lá, o que ele quer. O tempo que ele quer. Tudo. Não, tem a comodidade do tempo, você pode ficar olhando ali, tá, né? Pagamento também, às vezes sai mais rápido. Mas a gente tem que olhar esses 2 lados, não tem jeito, né? Porque altera também o comportamento nosso, né? Enquanto ser humano também. Com certeza. E esse momento da pandemia, né? Foi aí... Durou mais do que a gente esperava, mais do que a gente imaginava. Como vocês enxergam esse momento da pandemia junto com a transformação digital? Até mesmo falando muito dessa questão do isolamento, né? A gente ficou preso com as tecnologias que a gente tinha dentro de casa e muitas pessoas se acomodaram ali, se acostumaram a ficar só com a tecnologia, né? Minha mãe, como professora mesmo, ela vê muitos jovens adolescentes que se fecharam, que preferem ficar só no quarto, no computador. Como vocês enxergam esse momento da pandemia, tanto né, no empresarial quanto no pessoal? A minha mãe, ela já é professora de pequenininho, então 3, 4 aninhos. Ela já contou também um pouco disso, que quando as criancinhas voltaram, né, os bebês de pandemia entraram para a escola pela primeira vez, eles têm dificuldade em compartilhar brinquedo, em se afastar da família, eles não conseguem criar relação de amizade, porque conviveram ali o tempo todo. E também, vocês acham que as pessoas se tornaram mais conscientes da transformação digital durante a pandemia? Que talvez muita gente não percebia, assim, que a tecnologia estava tão avançada. Era tão essencial, né? Muitos empregos tiveram que se transformar totalmente. Que havia tantas possibilidades, tantas coisas que podiam ser exploradas, né? Então, como que vocês veem esse cenário
trouxe? O que ele trouxe pra gente? A gente pode ir por várias vertentes, né? Então, primeiro dividindo, sim, ele trouxe coisas boas e trouxe coisas muito ruins. Então, não tem jeito, acho que para todo mundo foi assim. Para a tecnologia, foi um momento de um boom absurdo, né? Nós aqui, levando até a nossa história do canal, nós tínhamos lá o Código Fonte TV desde 2016, o canal vinha crescendo. Quando começou a pandemia, cresceu exponencialmente, porque as pessoas se viram naquele momento em que a tecnologia era a salvação. As empresas, por sua vez, que não estavam... Não só as pessoas, né? Mas as empresas, os países também. De certa forma, nesse período, a tecnologia foi que manteve muito até dos PIBs dos países aí, economicamente. Sim. Então, as empresas se viram no momento de que, se não estavam digitalizadas e não estavam devidamente transformadas digitalmente, era no vai ou racha. Não tinha escolha. Então, isso foi bom por um lado, ok, virou a chave para algumas, mas também foi uma correria para muitas que fizeram uma transformação capenga ali, né? Então, foi o que a gente falou, às vezes implementou o processo, implementou o sistema, implementou o vamos utilizar aqui para comunicação ferramenta X e Y, mas não transformou de fato digitalmente. Então, essas empresas sofreram e ainda sofrem hoje. Porque hoje você vê um movimento de algumas já voltando totalmente para o presencial, algumas indo para o híbrido, outras ainda mantendo o remoto, mas as empresas, principalmente que não estavam preparadas para aquele momento, tiveram uma dificuldade muito grande. Foi muito difícil você sair do 0 para o 100% remoto da noite para o dia, né? As escolas é um bom exemplo disso, né? Sim, teve escola que não estava preparada, né? Que escolas públicas, talvez. A minha mãe trabalha para escola pública. Então, assim, aluno que o pai às vezes só tinha um celular, que era o celular que o pai trabalhava. Então, como os alunos acompanhavam as aulas. Então, assim, ninguém pensou nesse cenário, ninguém pensou nessas possibilidades. Nós temos casos também de amigos que são professores de escola particular e pública e via muito isso. Alunos, por exemplo, que não tinham internet em casa, não tinham equipamento, às vezes são 2, 3 irmãos no mesmo horário não conseguiam assistir às aulas. E aí, às vezes, o professor, num primeiro momento, para pedir presença, todo mundo abre a câmera. E aí a pessoa fala, poxa, não, minha casa aqui é feia. Era uma casa simples, estava com várias pessoas, muito barulho. Aí não quer ser, e aí não quer ser de alguma forma julgado, alguma coisa assim. Aí, não, então peraí, desliga todo mundo a câmera. E aí a pessoa não sabe exatamente se a pessoa está lá assistindo ou não, ou só liga e vai fazer outra coisa. Então aí o problema de escola foi gigante, mas não teve muita escolha. Teve que ser feito do jeito que dava, ou parava completamente, ou que não era viável, né? Então a escola foi muito isso, e as próprias empresas. Então, a gente pega os profissionais que ficaram em casa, e no nosso caso, a gente, como profissionais de tecnologia, a gente vê como os desenvolvedores se adaptaram bem, né, a trabalhar remoto. Muitos têm até um papo um pouco polêmico, que muitos falam assim, não, eu não trabalho mais presencial nunca mais. Né? Abriu a possibilidade de pessoas trabalharem para o exterior, morando no país. Isso também, eu acho que é incrível também, essas oportunidades que se criaram. Mas a gente já fez vários conteúdos sobre isso no nosso canal, e a gente tem uma visão, não do agora, mas uma visão um pouco mais para o futuro, que eu acho que a gente ainda está nesse processo, que é o processo de autoconhecimento. O que esse isolamento muito longo vai acabar deixando a gente mais ansioso, com problemas mentais. Aí você fala, mas é para todo mundo? Não, tem gente que mora num lugar super confortável, pode montar um escritório dentro de casa, e aí pode até alugar um escritório perto de casa para trabalhar remoto, e aí, poxa, tá tudo bem, tranquilo. Mas há algumas pessoas que ainda não têm condição, que está trabalhando remoto na mesa da cozinha, entendeu? No computador, às vezes, próprio, e às vezes tem que dividir o computador. Ou seja, essas pessoas vão ter dificuldade no remoto. E então, se a gente olhar para um longo prazo, fora os problemas mentais, tudo, a gente tem que ver
como esse modelo vai perdurar durante o tempo. A gente não tem essa experiência ainda para afirmar. Não tem, é cedo demais para ter essa resposta, né? A Tem gente pessoas precisa... também que desenvolveram fobias sociais, né? Sim. Que estresse pós-traumático, que infelizmente são coisas, igual vocês falaram, vai perdurar ainda por um tempo, então a gente vai ter que analisar como que vai ser. Exato, porque não foi só o fique em casa, foi o fique em casa trancado, todo mundo com medo. Então, foi uma situação atípica, ninguém nunca imaginou viver algo parecido com isso. Eu acho que de positivo, se é que a gente pode falar assim, que se tirou, foi justamente as empresas conseguirem enxergar o quanto a tecnologia pode ajudar nesse processo. Então, isso acho que aconteceu. Tanto para quem trabalha remoto, então viu-se que é possível sim ter o remoto e que para alguns casos ele é muito mais proveitoso, seja para saúde da pessoa, porque evita de ficar 2, 3 horas no deslocamento para chegar já exausto no trabalho. Muitas vezes né? pode mudar para uma cidade de interior, isso aconteceu Tem muito uma na qualidade nossa de área. vida, né? Melhor. Exatamente. E isso aí muda até também a movimentação das cidades menores. Sim. Né? Então, tudo isso, economicamente, às vezes é interessante, né? Alguém que está trabalhando aqui para um país lá de fora, então também acaba recebendo de lá e gastando aqui dentro, então é interessante para a economia. Mas tudo tem os dois pesos e as duas medidas, né? Então, tiveram todos esses lados a comunicação, a gente acredita, eu e Gabriel, a gente concorda nisso, de que é algo que é muito afetado, principalmente se você pegar quem está chegando agora. Então, você imagina alguém que se formou, seja no ensino médio ou na faculdade, ainda de forma remota, e começou a trabalhar de forma remota. Então, a verdade é que você continua ali no seu quarto, na sua sala, e saiu de um lado de estudo para um lado profissional, e não teve fisicamente, não vira a chave, é muito difícil. Então eu vejo muito por mim o quanto eu evoluí desde que eu comecei a trabalhar. Então eu tinha essa dificuldade de falar com as pessoas, eu morria de vergonha, atender telefone para mim já era difícil. E o quanto profissionalmente eu tive que evoluir para encarar todos esses desafios, que talvez pessoalmente dentro de casa eles não eram me postos. Então eu não tinha por que quebrar essas barreiras se eu tava ali no conforto da minha casa? Sim. E isso daí que me fez evoluir, me fez chegar aqui hoje conversando com vocês. Se não tivesse sido lá atrás, eu não estaria aqui hoje nesse momento. Então, acho que esse tipo de desafio é que a gente vai ter que ver com o tempo, né? Como é que as pessoas e as empresas e os modelos, como é que eles vão se adaptar e vão conseguir passar por isso, né? Eu, pelo menos, eu acredito que agora para frente as pessoas têm que investir muito na parte do autoconhecimento e se forçar um pouco também na parte da comunicação, mesmo trabalhando remoto. A gente agora tem ido mais a eventos e, poxa, é sempre bom a gente conhecer pessoas que seguem a gente. E a gente percebe, por exemplo, um comportamento, não é a maioria, mas um comportamento que as pessoas às vezes vêm falar com a gente, às vezes com cabeça baixa, não olha no olho para conversar, aí fala baixinho, tem uma vergonha extrema assim de se comunicar. E, poxa, como é que essa pessoa faz dentro do trabalho? Ela só se comunica no gira, ela não consegue abrir um microfone para falar numa reunião. Como é que ela vai se desenvolver profissionalmente se ela não consegue vender ali a ideia? Né? Não dá para fazer tudo por texto, por inteligência artificial. A gente precisa do contato, mesmo que remoto, mas um contato pessoal assim, de comunicação. E a gente está vendo que está perdendo essa capacidade de se comunicar. Então a gente tem que, a própria pessoa tem que olhar para ela e falar assim, poxa, isso aqui eu não tenho essa habilidade, eu tenho que desenvolver. E tem que forçar, de certa forma, a ficar desconfortável. Não dá para fazer só o que a gente gosta. Você não passa dos seus limites se você não estiver ali próximo a ele, né? E principalmente nisso, é realmente sair da zona de conforto. É o que vai fazer você ganhando experiência e passando por cada uma dessas barreiras até chegar onde de fato quer, né? Para quem gosta de gamificação, é subindo o level ali, ganhando pontos. Né? Encontre o conforto no desconforto, né? Exatamente. Uma professora minha fala isso. Encontre o conforto no desconforto para justamente você ir aperfeiçoando, né? Talvez seja
uma dinâmica que empresas devem colocar de ter um apoio psicológico, né, para os funcionários, porque realmente foi uma situação que ninguém esperava, principalmente talvez para esses novos, né, que estão saindo da faculdade, que nunca tiveram emprego, que estão tendo essa dificuldade de adaptação, que estão tendo, né, crises de ansiedade, depressão, porque é um cenário que pegou todo mundo desprecavido. Então também ter algumas empresas ainda estão não, tem que voltar totalmente presencial, não estão tendo uma flexibilidade, talvez elas enxergarem um pouco que está precisando dessa flexibilidade, um pouco de suporte também para os funcionários, né? Porque não dá para ser 8 ou 80, né? Sim, e eu entendo até que para as empresas é um ponto difícil também de lidar, né? Porque tem que dar o suporte, mas ao mesmo tempo ela tem que ver ali, tá? Mas às vezes eu totalmente no remoto não tá rendendo o que eu imagino que precisa ser. Eu preciso, de fato, às vezes, das pessoas presencialmente para a gente conseguir evoluir, seja numa inovação, alguma coisa que precisa da equipe em loco, né, para acontecer. Então eu entendo esse lado das empresas também, mas sempre pensando no quanto é difícil, né? Porque as pessoas às vezes já mudaram completamente a sua rotina pelo fato de terem sido contratadas para o remoto. Então não dá também para você chegar para uma pessoa que foi contratada para ser remoto e virar para ela, não, agora você tem que ser 100% presencial. Poxa, quebra ali o contrato que foi acordado com essas duas pessoas, né? Por isso que é preciso chegar no meio termo. E acho que talvez a percepção que a gente vai tirar desse novo momento com essas novas tecnologias é que tem coisas que a tecnologia não substitui, né? O ser humano, a tecnologia não vai substituir o face a face, o presencial, né? Então tem coisas que realmente não substitui, né? Exato. O que acontece é que às vezes você vai ser substituído por outro ser humano que usa muito bem a tecnologia, mas não pela tecnologia em si, entendeu? Por isso que a gente tem que acompanhar a evolução da tecnologia e o mesmo se aplica às empresas. Então, se uma empresa não souber utilizar bem a tecnologia a seu favor, ela vai ter um concorrente que utiliza e que também vai passar por cima dela. Uma outra característica da transformação digital é isso, é a agilidade, né? A gente tinha falado lá no início, é você também se adaptar rapidamente às mudanças. Não é no caso, vamos implementar o ChatGPT no nosso produto. Mas por quê? Não sei o que ele vai mas gerar. Tem que ter. Mas justamente você se adequar ao que os concorrentes estão fazendo e aquilo que os clientes estão demandando. Eu acho que esse é o principal, né? Você tem produtos que você consegue gerar demanda. Outros não. Outros, você tem a demanda e você tem que usar, de certa forma, a transformação digital para suprir essa demanda. Então, a gente tem sempre que olhar esses dois prismas, né? Quando a gente está falando de transformação digital. Agora, a agilidade é que não pode perder. Então, é um desafio porque tem a coisa da tecnologia em si, que já é um grande desafio, quando a gente está falando de integração de sistemas, e isso faz parte do processo também. E tanto é que a nossa área não falta demanda por conta disso. Muitos dos processos já estão estabelecidos, já estão ali informatizados, mas às vezes não está integrado. Então, a utilização de machine learning, inteligência artificial, big data das empresas, isso explodiu também nesse período agora, e isso vai continuar também, porque isso gera também um valor agregado aos negócios e mais informações que muitas vezes não se tinha. Informações sobre, sei lá, perfil do consumidor, perfil do cliente, como que eles utilizam, né? A gente que está sentado, mas está todo mundo com o celular aqui, a gente está gerando log para várias empresas ao mesmo tempo, sem a gente perceber. Está todo mundo sabendo a nossa posição, o tempo que a gente levou para vir para cá, né? Então tudo isso é informação que é utilizada não necessariamente para a gente, mas para consumidores do nosso perfil ou para outros clientes que estão utilizando o serviço. Então nós somos geradores ambulantes hoje de log para as empresas, né? Querendo ou não. Né? Então esse é um dos processos e isso faz parte justamente dessa agilidade, né? As empresas têm que se moldar rapidamente também. Então a gente não pode entender transformação digital como era antigamente, de você ter um departamento de informática dentro da empresa. Não, a tecnologia ela tem que fazer parte do modelo de negócio das empresas.
Então, não é mais um departamento de departamento que tecnologia. atende toda a empresa, ela está integrada completamente em toda a empresa. E acho que até é uma das dificuldades que as empresas que estão passando por essa transformação digital podem encontrar, que é justamente fazer com que todos os departamentos consigam fazer essa integração com o pessoal da tecnologia, que aí cai nisso, né? São os sistemas que precisam ser atualizados e que precisa ter essa integração entre os sistemas e a cultura de você conseguir entender que o pessoal da tecnologia vai conseguir trazer um valor para aquilo que está sendo feito, né? E a gente fala disso, a gente não está falando de grandes empresas, nada disso. A gente citou o caso por exemplo, tem uma clínica perto lá do meu bairro que não tem mais atendimento. Você só faz via WhatsApp. E aí o WhatsApp dele é um chatbot. E aí você, quando agenda, vai para sua agenda do seu celular. E aí ele te avisa. Ou seja, você não tem interação ali mais. E você chega na porta do lugar, é uma campainha e já te atende a pessoa no horário que você precisa ser atendido. Então a gente está falando de pequenos negócios. A barbearia lá do nosso bairro também. Você só faz via aplicativo. Eles têm um aplicativo próprio, aí é gamificado, você corta um cabelo, faz uma barba, você ganha pontos, aí você pode trocar por produtos que ele tem lá ou por outros serviços. Então a utilização da tecnologia no mínimo, né? Ali, Os pequenos negócios, né? Isso é bom, interessante. Pode criar uma barreira para algumas pessoas, mas é uma forma também de escalar. Né? Você consegue... De atender muitas outras. Eu vejo hoje a pizzaria, que eu tenho um aplicativo e eu peço, você escolhe o sabor, joga metade da pizza é desse sabor, metade daquele outro, tudo muito prático. Mas ainda existe lá o telefone. Se eu quiser ligar, falar com a atendente, ficar discutindo o sabor, eu consigo. Então, tem essa preocupação dos dois públicos, né? De quem já está totalmente digitalizado e quem ainda não está. E quais períodos, pontos que vocês acham que foram muito marcantes para a transformação digital? Que vocês falam assim, pensam em transformação digital e falam, esse ponto aqui foi importante. Esse daqui foi um ponto de virada. Bom, eu acho que a gente pode começar um pouquinho mais do passado, né? Acho que quando os computadores ficaram mais acessíveis, o computador pessoal, acho que foi um grande ponto de virada, porque foi onde as empresas deixavam de ter ou de precisar ter aquele mainframe gigante com terminais, com algo que era um custo que era inviável para pequenas empresas. Então, a partir do momento em que o computador ficar acessível, acho que aí foi o primeiro ponto ali de Aí eu tenho de até virada. um exemplo meu. Quando eu comecei a gostar de tecnologia, e aí fiz um monte de cursinho, antes até do ensino médio, aí uma pessoa me chamou, falou assim, poxa, eu presto serviço para um clube aqui na cidade, e eles têm uma área de piscina, tem uma área de sauna, e eles querem botar um computador na área de sauna para controlar entrada e saída. E aí me pediram, eu tinha estudado rede na época, para montar a rede para ligar os computadores, né, que ficavam num espaço... Então foi a minha primeira experiência, e não era rede par trançado, bonitinho, nada disso, era aquele coaxial, aquele de TV a cabo. aquele antigo de TV a cabo, né, que nem se usa mais. E aí tinha que ligar isso, subir poste, não sei o quê. Então era um cabo e não era igual, não ligava num hub, num roteador. Todos os computadores tinham uma plaquinha, você tinha que ligar e emendar no outro, emenda, para você conseguir ligar vários computadores. Ponto a ponto. Então esse foi o primeiro aí, né? Transformação digital. Então acho que o primeiro foi realmente as empresas conseguirem ter acesso ao computador. O segundo, posso falar o quê? Os celulares? Talvez a internet, né? A internet, sem dúvida, veio antes. Então, acho que a partir do momento em que as pessoas conseguiram perceber o valor na internet, que no início também era muito engraçado, né? As pessoas olhavam, achavam muito legal. Tanto é que veio o problema da bolha da internet também, né? Foi no ano de 2000. Porque as pessoas não entendiam muito bem ainda como aquilo ali ia funcionar e como se ganhar dinheiro, como as empresas iriam realmente conseguir fazer negócios por ali. E hoje em dia a gente não consegue viver sem, né? Então acho que o avanço da internet, sem dúvida, foi o segundo ponto. Um terceiro que eu colocaria, que eu acho também essencial, a evolução desse é a nuvem, criação dos sistemas e das soluções em nuvem. Isso também, ainda a gente está vivenciando isso, essa mudança, essa transformação dentro das empresas. Muitas
empresas que se informatizaram, tinha lá o seu próprio CPD, o seu próprio servidor, os seus softwares rodando ali dentro. E aí você pensa, poxa, se eu precisar, sei lá, abrir uma outra agência de banco ou abrir uma outra loja, eu vou precisar criar outros servidores, botar outras coisas. E aí, com o avanço da conectividade, saímos ali da internet de escada para a internet fibra, ou banda larga, e aí possibilitou novas tecnologias. Agora a gente, antes para baixar um vídeo, você deixava baixando e se assistia no final do dia, né? Para baixar um software, música, era assim, né? Deixava lá de madrugada. Hoje, poxa, se você der um play no Spotify e levar 5 segundos, poxa, tem alguma coisa errada. Já tem um de errado. Né? Então a gente se acostuma a isso e as empresas também. Então as soluções em nuvem, os governos já estão utilizando aí, aqui no Brasil também, e esse foi um avanço também, uma mudança até de paradigma de como utilizar os softwares, né? Então eu acredito que a gente ainda esteja vivenciando isso, porque muitas empresas já estão na nuvem, mas ainda aprendendo a utilizar, criando o seu próprio SaaS às vezes, vendendo serviços, né? Então a gente está, acho que nesse processo. E a pandemia também ajudou muito nesse sentido. Não só na utilização dos softwares em nuvem, na conectividade, mas eu acho que agora na forma como a gente se comunica, né? A gente vê empresas que investiram nisso, nesse período, são empresas que cresceram muito. A Microsoft cresceu muito nesse sentido. O Zoom também, né? Que eram plataformas específicas, né? Ali de comunicação. Sim. Cresceram absurdamente. O StreamYard para fazer lives também era um que ninguém conhecia muito e de repente todo mundo passou a utilizar. YouTube, todas essas plataformas cresceram. Cresceram muito. Mas de certa forma eu acho que a gente ainda está vivenciando essa era da nuvem. Né? Eu acho que em algum momento ficou perdido aí os smartphones, né? Que foi o que trouxe também a acessibilidade a qualquer lugar. Então vem junto com isso, óbvio, o 4G, o 5G também, aí agora que pretende quebrar alguns novos paradigmas, né? O 5G, de uma forma completa, né? Ele com certeza vai trazer muitas outras possibilidades de aplicações também, porque a gente já está vivenciando o 5G, mas acho que ainda não na velocidade que... Tá igual aí o metaverso, né? Tá no meio do caminho. Exatamente, tá caminhando ainda. Quando tiver barateado e realmente na velocidade que a gente consegue o potencial que ele tem, de fato, né? Então acho que ele vai mudar muito. A gama de aplicações, né, que podem surgir é infinitas também. Então é uma outra coisa que a gente tem que olhar. Ainda tem coisas para frente também, que a gente está vendo também avanços, que é a computação quântica, os computadores quânticos também, né? Isso aí também muda muito o paradigma. Né? Sim. E a gente falou dos pontos que passaram, né, que marcaram a transformação digital. E daqui para frente, como vocês enxergam essa transformação digital? Acho que a gente até falou um pouquinho, né? Talvez aí a computação quântica, quando chegar, vai ser uma quebra de paradigma gigantesco. Então, a gente vai ter que rever muitas coisas. O 5G, de fato, quando for consolidado e estiver utilizando todo o seu potencial, acho que vai mudar muito. Então, dispositivos de IoT, acho que vão ganhar uma importância gigantesca, como hoje já tem, né? Acho que a gente nem se dá conta mais da quantidade de coisas que tem conectadas no nosso Wi-Fi de casa, de tantos dispositivos que a gente tem ali, não percebe mais. Empresas também, né? Empresas, então, nem se fala. A gente vê IoT muito empregado até nas tecnologias da agropecuária. Parece que eles que estão liderando, parece esse movimento, né? Não é só a lâmpada inteligente de casa e a Alexa, mas a gente viu esses dias até uma tecnologia, por exemplo, de laser que detecta praga e evita o uso de pesticida, por exemplo. Nossa. Então você passa ali um tratorzão e aí ele vai detectando com inteligência artificial, ele detecta naquela plantação ali, tem ali um fungo, alguma coisa, e aí ele com um laser vai, queima. Pronto. E específico só naquele lugar. Então, olha só a tecnologia. E para tudo isso é necessário ter o 5G, de fato, às vezes para poder mapear o local onde está passando, né? Descobrir a praga. Enfim, mas são muitas aplicações. Então, eu vejo o IoT como uma das coisas que vai, de fato, ajudar muito no futuro na transformação digital. Mais alguma coisa, a gente Gabriel? tem tecnologias também que
o próprio metaverso que a gente citou já é Verdade, muito né? utilizado na área industrial, Uhum. com sucesso até. Por exemplo, você vai fazer treinamento de profissões que são mais perigosas, o uso da realidade virtual junto com softwares ali no entorno ajudam demais. Uhum. A gente tem blockchain também, que tem já utilizações não só para criptomoedas, mas utilização também em contratos realmente. Há grandes empresas, né? O próprio Walmart, acho que está Walmart, também criando uma blockchain para rastrear a cadeia de alimentos. Então, você consegue saber de onde veio aquele alimento, o que aconteceu, como passou. Então, qualquer coisa que acontecer de errado, você tem como rastrear tudo através de blockchain, né? Acho que é um dos exemplos. Acho que são tecnologias que a gente vê o potencial, a gente não sabe exatamente o potencial total e que tem tudo para continuar crescendo, né, de certa forma. E até você falou de realidade virtual, mas a realidade aumentada também acho que é uma que vai crescer muito no futuro. Então, quando for possível usar uma espécie de Google Glass, onde a gente com o óculosinho você consiga interagir, vai ser algo que vai também quebrar muitos paradigmas e que vai gerar uma nova transformação digital ali para seja de consumo de serviços, então também é algo que eu acredito que vai mudar bastante no futuro, né? E no futuro próximo, provavelmente, é o que tudo indica. Com a rapidez, né? Exatamente. Eu acho que é engraçado que quando a gente fala desse futuro de tecnologia, eu vejo aqui, sei lá, 3, 5, 10 anos, 20 anos eu já não consigo nem pensar, porque acho que já vai ser tão diferente É verdade. que é difícil da gente traçar uma ideia, né? Verdade. É porque, na verdade, essas tecnologias que vocês falaram são tecnologias que a gente já tem. Uhum. É porque ainda tá meio que limitada, mas, assim, com o avanço que a gente tá tendo muito rápido, realmente, daqui 5 anos, provavelmente, elas já vão estar muito avançadas. Exato. E a gente não tá mais conseguindo pensar em um A futuro gente tão não consegue distante. mapear, né? Mas... Aham. Porque é absurda a velocidade que tá vindo, Sim, e aí né? qualquer pensamento que eu tente projetar para daqui a 15 anos parece filme de ficção científica. Que de Não, fato pode acontecer ou não. Mas, por exemplo, carros autônomos, que a gente não falou aqui, Sim, já é também a realidade. Só não é realidade por conta de legislação e às vezes de uma infraestrutura, mas em termos de tecnologia em si, a gente já tem, né? Uhum. Já pode usar, né? Sim, é verdade. Então, para as empresas, o que fica é se adaptar, né? Ensinar a organização, ensinar os funcionários, né? Para que a gente possa caminhar lado a lado dessas novas tecnologias, né? É basicamente isso, né? Do lado empresarial é o se adaptar, né? Não tem como Sem lutar dúvida. contra, não tem... Senão a gente fica para trás, né? Não, sem dúvida nenhuma. Acho que esse poder de adaptação, de transformação mesmo, não é à toa que o termo é utilizado, é importantíssimo para as empresas. Porque a partir do momento em que o cliente dele está se adaptando e está mudando, se ele não mudar também, ele vai perder aquele cliente, Não, né? e a gente vê até em termos de empresarial, a gente vê até uma mudança de comportamento das empresas. Se você olha, por exemplo, hoje, uma empresa que faz uma coisa que você gostaria de fazer, muitas vezes a empresa lá dentro fala assim, poxa, vamos fazer isso? Não, ela olha para você e fala, não, eu vou comprar aquela empresa, vou trazer aquela cultura, aquele produto para dentro da minha empresa, aí eu vou implementar isso, de certa forma, ou vou agregar isso ao meu produto. Então, esse tipo de aquisição, fusão, a gente vê muito mais hoje, pelo menos a gente percebe muito mais hoje, do que a gente via no passado, né? Mas acho que até como a tecnologia propiciou essas empresas pequenas a trazerem serviços muito diferentes, né? Muito diferenciados, que antes talvez dependia de grandes empresas para conseguir trazer essa inovação. Então, como a tecnologia propiciou, as empresas grandes fazem esse movimento, né? De ao invés de eu recriar aquilo ali, eu vou trazer aquela empresa para debaixo da minha asa. E se né? não fossem essas empresas inovadoras, quebrar paradigma, como eu imagino, por exemplo, pelo menos para mim, eu olho o paradigma do cartão de crédito, o Nubank quebrou vários paradigmas, né? Principalmente de assinatura, de pagar renovação, serviços online, essas coisas. Mas se não fossem essas empresas chegar e falar assim, não, vamos implementar uma tecnologia que a gente ainda estava passando o cartãozinho de tarja ainda, sabe? Porque provavelmente para algumas empresas era mais cômodo, né? Então precisa realmente, em todos os setores, quebrar paradigmas, porque, né, a gente está falando de, sei lá, carro autônomo, a gente fala, poxa, é maravilhoso, mas
ok, mas, poxa, se inventar o teletransporte, já era. Não precisa mais de carro, não precisa mais de nada. Então, é um paradigma completamente diferente. Se a gente ficar sempre pensando dentro da caixinha, não, é só a gente modificar esse produto e não olhar para fora, que às vezes, poxa, olha só, às vezes esse seu produto é completamente inviável ou é defasado, você tem que ir para um outro caminho, ou para atender um outro tipo de demanda. Se a gente não conseguir enxergar isso de alguma forma, a gente fica estagnado, né? Então, a transformação digital está aí para isso. Vários exemplos, né? O clássico da Blockbuster, né? Que não conseguiu perceber o streaming chegando, a Kodak, que não conseguiu perceber. Ela percebeu, porque ela teve a oportunidade de comprar a Netflix. Exatamente. Mas não quis mudar, né? Continuou, não, meu negócio está consolidado, vou manter ele aqui da forma como tá. E automaticamente passaram por cima dela como um trator, né? E isso acontece com outras. Acho que a todo dia tá acontecendo. É que não são casos tão emblemáticos e a gente acaba não recordando todos eles de cabeça. Mas se as empresas não ficarem atentas ao movimento do mercado e principalmente dos seus clientes e não fizer essa mudança, o jogo de xadrez ali, mudar as peças, ela acaba de fato perdendo. Né? Sim, com certeza. Não, Imagina. Imagina. Daqui a pouco tá no silencioso. Mas, então, para finalizar, seria basicamente o recado é não ter medo, né? Se arriscar, se adaptar e continuar, né, com essa evolução, porque não tem como parar. Então, exatamente esse exemplo que você deu da Blockbuster, ela teve medo de se adaptar ali, de arriscar, tentar uma coisa nova, e daí veio os streamings e passou por cima. Então, é basicamente a gente ir evoluindo com essa tecnologia, e acho que uma mensagem também bem interessante que vocês deixaram mais cedo é saber unir, né, a tecnologia com o tradicional, porque a tecnologia nunca vai substituir o ser humano, né? Exato. Sem dúvida alguma. Então, é transformação mesmo. O termo foi muito bem escolhido, né? É manter você se transformando a todo momento e evoluindo, né? E aquilo que for tradicional tem que manter, de certa forma. Muitas coisas dá até para aliar com a tecnologia, mas outras coisas não. Nós ainda somos feitos de carne e osso. Né? A gente precisa de contato, de comunicação, nós somos seres sociais, então a gente não pode perder essa essência. Mesmo utilizando a tecnologia a capacidade máxima, a gente não pode perder essa essência. Isso acaba sendo, de certa forma, prejudicial. Né? Tudo na vida, né? Tem um equilíbrio. Sim, com certeza. E algum recado aí para o pessoal que quer entrar na área de tecnologia, no mercado de trabalho? Com tantas tecnologias, muitas pessoas não sabem nem por onde começar, né? O que vocês diriam para esses jovens aí que estão entrando agora no mercado da tecnologia, pra gente finalizar? Bom, a gente sempre fala que o mercado da tecnologia é incrível porque ele te dá muitos caminhos. E é desesperador porque ele te dá muitos caminhos. Então, o que nós falamos é, primeiro, escolha certo o seu caminho, né? Existem várias possibilidades hoje. Muitas empresas hoje disponibilizam imersões, hackathons, várias formas de você conhecer um pouco mais daquela tecnologia, às vezes de forma até gratuita. Então, experimente bastante isso para saber exatamente que ponto que você vai traçar e como você vai seguir na sua carreira. Onde você se identifica mais, né? Exato, porque são muitas áreas, né? Dá para experimentar bastante, coisa que antes, no nosso caso, a gente não conseguia tanto. Porque são muitas possibilidades, no nosso caso, para desenvolvimento de software, são muitas linguagens, muitas tecnologias, são muitas plataformas diferentes. Então, a pessoa tem que ter consciência, olha, não precisa acertar de primeira, você pode ir, voltar e voltar. Todas essas experiências que você tiver vão contar a favor na próxima. Né? O seu conhecimento não é jogado fora. Mas, ao mesmo tempo, também a partir do momento que você escolheu um caminho, tenta seguir aquele caminho, porque tem sempre uma tecnologia que parece ser mais interessante, algo novo que está aparecendo. Então, se você não conseguir traçar uma reta e seguir nela, você automaticamente fica percorrendo vários caminhos e não chega a lugar nenhum, né? É como se fosse uma estrada. Pegou uma estrada, essa que eu quero seguir, segue nela. Você ficar pegando toda hora saída, você não vai chegar em lugar nenhum. Tem que focar, né? Então, e assim, o que é preciso, de fato, na área de tecnologia,
tecnologia é se manter atualizado e sempre evoluindo. Então, não tem como fugir. Se você não gosta de estar sempre estudando, de estar sempre inovando, de estar sempre aceitando um novo desafio, a área de tecnologia nem é para você. Então, isso que a gente sempre fala. É uma área que necessita de muito estudo e de um constante aperfeiçoamento. Então, você tem que ter disciplina, tem que gostar de estudar, mas é extremamente recompensador também. Muito obrigada, gente. Foi muito bom, né, Mavi? Foi muito bom. Muito obrigada pela parceria. A nossa equipe tava, assim, super entusiasmada. O pessoal do escritório tava maluco. Que a gente... Todo mundo queria vir pro podcast. Ai, meu Deus, vamos falar com que eles. legal. Eles mandaram um abraço pra vocês. Manda beijo pra todos vocês. E obrigada pelo trabalho de vocês de informar, de atualizar. O canal de vocês é muito importante. Legal. A gente usa muito. Legal. Ficamos muito obrigado. felizes em saber. É sempre incrível a gente ter esse tipo de relato pessoalmente, né? Às vezes a gente recebe no comentário, mas no olho a olho aí, tá vendo? O ser humano ali fica ainda mais emocionante. Então, obrigada pra vocês, obrigada pra todo mundo que acompanha a gente também, né? Obrigada, muito obrigada. E pra quem ainda não conhece, acho difícil, mas eles são do canal Código Fonte TV, então se inscrevam, ativem as notificações, se inscrevam aqui no nosso canal também. E espero ver vocês numa próxima, porque foi muito bom, a gente aprendeu muito. Muito obrigada, viu? Poxa. Querem Muito falar obrigada. mais alguma coisa? Deixar mais algum recado? Bom, o prazer foi nosso. Se você quiser seguir a gente, vai no Instagram, no YouTube, é tudo Código Fonte TV. Se inscreva lá no nosso canal, acompanhe aí os nossos vídeos. A gente tem vídeo de quanto é tipo, né? A gente codifica projetos, a gente fala bastante sobre o mercado de trabalho, a gente fala muito sobre o que a gente discutiu aqui também. Então é um conteúdo relevante, né, para quem acompanha a tecnologia. É muito E eu bom. vou deixar só o meu muito obrigada a vocês pelo convite. Foi um prazer estar aqui, viu? Obrigada a Muito obrigada. vocês, pessoal. E até a próxima. Até a próxima, Tchau, gente. tchau.